E aí, beleza? Seja bem-vindo ao canal HK na América e hoje eu vou falar as 7 principais diferenças entre o visto de estudante para o visto de turista. A primeira diferença de um visto de estudante para o visto de turista é o quê? É o tempo do visto. O visto de estudante, geralmente, ele vai ser concedido para você em 4 anos e o visto de turista são 10 anos. Porém, existe uma grande diferença quando você entra nos Estados Unidos. O visto de estudante, ele pode te dar permanência dentro de um país até 4 anos ou mais. Então, se você vai para os Estados Unidos com o visto de estudante e você entrou sob esse visto, por mais que o cônsul, na hora quando você fez toda a sua comprovação de documentos, se você entrou no país para ficar 1 ano e após esse 1 ano você decidiu que você quer continuar estudando, você pode continuar estudando. E aí você fica 2 anos, 3 anos, 4 anos. Por quê? Quem informa o consulado é a escola. Então, mensalmente, a escola ela tem que mandar um relatório para a imigração informando que você é um aluno frequente. Então, você vai pagar a escola e automaticamente ela vai mandar esse formulário. Então, se você ficou, puxa, mas aí, a primeiro momento, eu só tive 4 anos um ano de entrada, né? Eu entrei para ficar 1 ano, decidi que você gostou de estudar inglês, você quer continuar estudando inglês. E você, como é que eu faço? Você pode automaticamente continuar estudando. A escola faz todo o trâmite. Enquanto a escola informar a imigração, você não vai ter problema com a imigração. Já o visto de turista, qual que é a diferença? Apesar de você ter um visto válido geralmente por 10 anos, o seu tempo de permanência ele nunca vai ser superior a 6 meses. Então, quando você entrar no país, dependendo de qual é o seu objetivo, seja ele o turismo ou propriamente dito o negócio, porque o visto de turista ele tem tanto o B1 quanto o B2. O que é o B1? O B1 ele é quando você vai fazer turismo, literalmente. E o B2 é quando você vai fazer algum negócio. Então você tem uma empresa no Brasil de importação e de repente você quer comprar alguns produtos. Então quando você entra nos Estados Unidos e fala, olha, eu vim buscar novos produtos para minha empresa. Então quando você entrar no país, apesar de ser um turismo, você vai entrar sob o regime de negócios. O visto de estudante ele tem uma característica, F1 e F2. O que é o F1? O F1 ele é para quem vai estudar no país. E o F2 são para os acompanhantes. Então, esposo, esposa, filho, filha, enteado, enteada, sobrinho, sobrinha, depende de quem for com você na sua família. O que o F1 ele dá que o visto de turista ele não te dá? O F1 você pode tirar, por exemplo, a sua drive, você consegue tirar a sua carteira de habilitação em todos os Estados Unidos enquanto você estiver dentro do país. Já o visto de turista, quando você for tirar a sua drive, ele vai ter uma validade para o seu visto. Alguns estados eles concedem 5 anos de drive, que é o caso de Nova York, por exemplo, ele vai te conceder 5 anos de drive, né, de carteira de habilitação. Porém, na sua drive ela vai vir uma observação de até quando você pode ficar no país. Isso pode ser um problema quando você for parado aí pelo oficial da polícia. 2. Qual é a diferença do status de turista e o visto de turista, o status de estudante e o visto de estudante? Lembre-se, quando você faz todo o seu processo no Brasil, você faz já com o visto aprovado. Então, se você fez a sua aplicação para turismo, você saiu do país com o visto de turismo, ok? Então, se você faz sua aplicação para o visto estudante, você saiu do país, vamos pressupor que você teve todos os seus procedimentos aprovados pelo oficial consular aqui no Brasil. Então você já saiu do país com o seu visto de estudante aprovado, ok? Então você entrou no país com visto, seja ele de turista, seja ele de estudante. Existem pessoas que têm os dois vistos, então você pode inicialmente ter aplicado para o visto de turismo, foi a turismo, gostou do país, voltou para o Brasil e falou, agora eu quero estudar. E você fez todo o processo novamente, aplicou para o visto de estudante, você tirou o seu visto de estudante. Agora, qual que é a diferença do status? O que acontece muitas vezes? As pessoas saem do Brasil, vão para os Estados Unidos sob o regime de visto de turismo e chegam nos Estados Unidos, o cara decide que ele quer morar lá. Vamos dizer que ele quer estudar lá, né? E aí nesse período ele fala, poxa, mas eu não quero voltar para o meu país porque eu não quero ter essa despesa, eu já quero ficar por aqui mesmo, como é que eu faço? Lá mesmo ele faz a aplicação e a mudança do visto de turismo para o visto de estudante. Qual que é a diferença? Poxa, mas o que muda quando eu mudo? Lembre-se, o seu visto, então vamos supor que você fez a aplicação no Brasil,
Você foi para lá sobre o regime de visto de turista, chegou lá, você decidiu estudar. E lá mesmo você fez a alteração do visto de turista para o visto de estudante. O que muda? Quando você faz essa alteração lá, ele não te dá o direito de voltar para o seu país no regime, por exemplo, nas férias, ou sair do país. Por quê? O seu visto é de turista, você só fez alteração de status para status de estudante. Caso você queira falar, puxa, mas eu quero voltar para o meu país, eu não quero perder o vínculo, eu realmente estou aqui para estudar, eu quero ir, entrar e sair a hora que eu quiser. O que você tem que fazer nesse caso? Quando você estiver lá sobre o regime de turismo, você tem que voltar para o seu país de origem, que é no caso o Brasil, estamos falando do Brasil, e aqui no Brasil você faz a aplicação no processo normal para o visto de estudante. Lembre-se, cada visto é uma coisa. O que muda no status é que o status ele te bloqueia, ele fala, olha, você não pode sair do país enquanto você estiver sob o regime de estudante, ok? Quanto tempo você pode ficar lá? Isso eu vou responder já já. Número 3. Qual é a diferença dos custos de um visto de estudante para um visto de turista? O visto de turista, em média, ele tem como base você pagar apenas a DS 160, que custa $160. Então você vai multiplicar aí, vamos colocar números redondos, você vai gastar aí por volta de 700 a 800 reais nesse processo. Já o visto de estudante, você tem algumas peculiaridades. O que muda no visto de estudante? Quando você vai fazer a aplicação para o visto de estudante, primeiro você tem que achar uma escola. Essa escola ela tem que ser credenciada pela imigração. Então existe um site da imigração dessas escolas, que você tem as escolas nos Estados Unidos inteiro. Então se você quer estudar, eu quero estudar na Califórnia, você vai entrar nesse site, você vai colocar lá Califórnia, ele vai te dar a lista de todas as escolas que são credenciadas com os Estados Unidos para você estudar, né? Ah, eu quero fazer uma graduação, quero ir para a universidade. Então, a grande diferença é que o visto de estudante, você tem que fazer uma comprovação de quanto que você tem para quantos meses você vai ficar no país. Então muda de escola para escola. Tem escola que pede para você comprovar $1.000 por mês, tem escola que pede para você comprovar $1.100 por mês, tem escola que ela pede para comprovar por semestre, então ela pede $20.000 no semestre, $25.000, então isso muda de escola para escola. A grande maioria, ela pede uma comprovação mensal, que dá em torno de você comprovar $1.000 por mês para cada mês que você for ficar. Então você pode falar, puxa HK, mas eu posso ficar estudando apenas um mês? Sim, você pode. Quando você for fazer a sua comprovação, você vai comprovar apenas de um mês. Então vai ser o quê? $1.000. Lembre-se, a comprovação você não precisa desembolsar a grana, você precisa somente comprovar. Você vai chegar na escola e falar, olha, eu tenho aqui os $1.000. Então você vai comprovar para a escola, ela vai olhar e vai falar, pô, legal, não, essa pessoa pode estudar aqui na minha escola, ok? Então vamos para a etapa número 4. Quanto tempo eu sou obrigado a fazer inglês ou um curso de graduação? Na verdade, não existe um tempo definido. Você pode fazer um mês, você pode fazer uma semana, você pode fazer 2 meses, 3 meses, 1 ano, 2 anos, 3, 4, 5, enfim. Você pode ficar a vida inteira estudando nos Estados Unidos, você pode ficar 30 anos estudando, afinal, quem estuda nunca é demais. Então você fala, puxa, mas como é que fica? Meu visto ele só tem validade de 4 anos, eu estou aqui estudando, fiz inglês, agora vou fazer uma graduação, vou fazer um MBA. Lembre-se, mesmo que seu visto ele expire lá, ele termine os 4 anos e você decidiu fazer uma graduação, enquanto a escola ela informar que você está frequentando, você não vai ter problemas. Então, nunca vai chegar lá um oficial de imigração e vai dizer que você está ilegal. Enquanto você tiver vínculos com a escola, você estiver pagando a escola, estiver frequentando a escola, você não vai ter problema, ok? Lembrando-se, pessoal, nem o visto de turista, nem o visto de estudante te dá o direito de trabalhar. Diferença número 5 do visto de turista para o visto de estudante. Quando termina meu prazo de permanência nos Estados Unidos, eu sou obrigado a voltar para o meu país? Lembre-se, se você estiver sob o visto de turista, você é obrigado sim. Então, quando você entrou no país, o oficial consular ele vai chegar e falar assim, olha, você pode... Eu vou a turismo, vou na Disney, por exemplo. Então, disse que eu vou ficar um mês lá passeando em Orlando. Então, ele foi lá, olhou e te deu lá a sua permanência de, por exemplo, um mês. Então, até um mês você não vai ter problema nenhum. Expirou esse um mês, você tem que voltar. Você não pode ficar no país. Se você fica... As pessoas costumam falar, ah, tá sem status. Não, galera, tá ilegal, literalmente ilegal. Se você ficar no país, você está ilegal.
Não é que vão ficar te perseguindo, nada disso. Mas você está ilegal. Se você tiver qualquer problema com a polícia, com alguma coisa, eles vão te reportar para o ICE e o ICE vai buscar você de alguma maneira. Então, você foi num bar, por exemplo, teve uma briga de bar, você estava envolvido. Isso é um problema criminal, isso pode te dar um problema, ok? Um acidente de trânsito, você feriu alguém, isso pode ser um problema que pode se tornar um problema criminal, isso pode gerar um problema também depois, ok? Já o visto de estudante, você, mesmo que você tenha dito lá, vou ficar um ano, passou esse um ano, você decidiu que você quer continuar estudando, quem vai fazer esse passo, você não tem que informar a imigração, a escola ela vai informar automaticamente. Diferença número 6. Eu tenho um visto de turista nos Estados Unidos, estou lá turismo, e decidi que eu quero ter o visto de estudante por algumas vantagens, né? Então lembrando, se eu ficar no país, eu não vou ter o direito de voltar para o meu país. Eu tenho que ficar lá estudando, enquanto eu estiver lá, não vou ter problema algum. A partir do momento que eu deixei de estudar, voltei para o meu país, eu perdi essa regalia. Então, se eu voltar novamente para o país, eu tenho que voltar sobre o visto de turismo. Porém, eu quero fazer a aplicação para o visto de estudante. Eu quero voltar para o meu país fazer a aplicação. Posso fazer? Pode. Qual que é o processo? Normal, como se você estivesse tirando um novo visto de estudante. E esse processo é comum como qualquer outro. O que vai te facilitar e o que vai te ajudar? Se você já tiver entradas e saídas nos Estados Unidos, isso é um bônus para você. Então, isso vai te ajudar. Dificilmente o oficial consular ele vai te bloquear porque você, enfim, você já teve a oportunidade de ficar ilegal e você não ficou, você não tem interesse, então seu interesse realmente é de estudo, então você quer ficar no país para estudar. Então isso é uma coisa favorável. É arriscado? Galera, depende muito de caso a caso, de situação. É assim, toda tentativa de visto é um processo, então todo o processo ele tem uma entrevista, ele é cansativo e ele é estressante. Se é arriscado ou não, eu não sei te dizer precisamente. Então eu conheço pessoas que fizeram esse processo e não tiveram problemas, como eu conheço pessoas que fizeram esse processo e tiveram problemas. Então você tem que se adequar ao que é melhor para você e para sua família inicialmente. Fechou? 7 última diferença, ok? Os custos realmente, propriamente de taxas, né? Quais são as taxas que eu tenho no visto de turistas, quais são as taxas que eu tenho no visto de estudante. Inicialmente, o visto de turista é uma única taxa, que é a DS 160, onde você vai pagar $160. Se você quiser saber esse valor, você pega 160 e multiplica pela conversão. Aconselho você multiplicar por 4, que ele vai te dar um valor mais preciso, ele vai te dar um pouquinho a mais, mas vai ser mais próximo da realidade. Já o visto de estudante, o que muda? Além de você pagar a DS 160, que é uma taxa que... A DS 160, na verdade, é uma taxa de como se você estivesse fazendo a aplicação para o visto. Então, esse é o valor da taxa. Só que você tem que pagar a taxa SEVIS. O que é a taxa SEVIS? Ela é uma taxa especificamente do estudante que você paga para o governo, que é o quê? Mais $200. Aí você fala assim, puxa, mas eu tenho 5 pessoas na minha família, eu tenho que pagar $200 para cada um? Não, você não tem que pagar $200 para cada um. Você tem que pagar a DS 160 para cada um, então são $160 para cada aplicação que você fizer, e uma única taxa SEVIS de $200 que você vai pagar e vai servir para todos. Então, o estudante ele vai receber o F1, quem realmente for estudar, e os dependentes vão receber tudo o F2. Ok? Essa é a grande diferença em questões de valores. E fora a comprovação que você tem que comprovar para a escola que você escolheu, então seja se ela está te pedindo por semestre, se ela está te pedindo por mês. Lembrando que em mês ela vai pedir aquele valor lá de $1.100 de comprovação, que está englobando tudo, desde a parte de moradia, transporte, consumo, enfim. Ela te dá o geralzão, então você tem que comprovar. Vai ficar 6 meses, 1.100 vezes 6. Vai ficar um mês apenas, $1.100, multiplica pela quantidade de reais e você vai ter uma base. Okay? Lembrando-se, quem for levar dependente, tem uma comprovação também do dependente, que muda de escola para escola. Em média, as escolas elas pedem a comprovação de cada dependente de $500 a mais ou $700 a mais. Então, se você vai ficar lá, vamos supor que seja um mês, você vai comprovar $1.100, lembra, comprovar $1.100 para você que é o estudante e mais $500 ou $700, dependendo da escola, para quem for te acompanhar. Então, isso muda quanto à quantidade de meses. Então, se você for ficar 10 meses, você vai precisar comprovar. Vai somar o seu valor com o do seu acompanhante. Então, se é 1.100 seu, vamos colocar que é $700 da comprovação do acompanhante. Então, vamos ser o total de $1.800, que você vai multiplicar
por 10 meses, que você for ficar lá, 5 meses, 6 meses, 1 ano, whatever. Aí você, assim, depende muito do tempo que você for ficar. Beleza? Então, galera, eu vou pedir aí para quem gostou, se inscreva aqui no canal. Isso ajuda o crescimento aí, ajuda você a fazer vídeo. Então se inscreva no canal, dá aquele like e fui!